É difícil não dizer que estava desenhado, né? É impressionante como esse Liverpool insiste em ser o time das vitórias nos minutos finais, na bacia das almas das partidas de futebol. Das 6 vezes em que entrou em campo nesse começo de temporada, em 5 o Liverpool conseguiu uma vitória com gols marcados depois dos 35 do segundo tempo. Cara, é impressionante. Federico Chiesa aos 88 diante do Bournemouth, Rio Gumorra aos 100 minutos contra o Newcastle, Szoboszlai aos 83, esse foi mais cedo, mais tranquilo, diante do Arsenal, Mohamed Salah no fim de semana aos 95 diante do Burnley e agora Virgil van Dijk aos 92, aos 47 do segundo tempo para selar essa vitória contra o Atlético de Madrid, que deveria, tá? É claro que existe a tiração de onda e a diversão de colocar isso tudo dentro do mesmo pacote como um Liverpool que consegue, na insistência, na força mental, na força física, na força do banco de reservas, arrancar essas vitórias na unha, mas também, a bem da verdade, existe um Liverpool que está sofrendo para além da conta, né? Hoje, por exemplo, abre 2-0 com gols nos minutos iniciais, jogou muito bem e jogou para vencer por mais, né? O Atlético de Madrid ele consegue o empate em 2 das pouquíssimas finalizações que acertou no gol do Alisson, 2 de 3, 2 de 4. Então a pontaria do Atlético foi realmente muito boa. O Liverpool poderia ter aproveitado melhor as próprias chances. E por conta da reunião desses fatores e de outros, o Liverpool acaba sofrendo o empate e tendo que correr atrás nos minutos finais. Agora, quem está acompanhando de perto, e até um grande amigo meu me mandou mensagem quando o Atlético empatou, ele falou, estava na cara, daqui a pouco saiu o gol da vitória. E saiu, né? Quem está acompanhando de perto já tinha visto o que estava para acontecer com essa vitória nos minutos finais. O Liverpool jogou, para mim, a melhor partida desse começo de temporada hoje, viu? É claro que há problemas, né? Acho que a transição defensiva ela ainda está muito falha, há fragilidades na falta de encaixe com tanto jogador novo jogando junto. O Conor Bradley entrou muito mal hoje no lugar do Frimpong, né? E aí não é reforço, é um jogador que já estava no elenco e realmente não foi bem hoje. Ainda, portanto, há um grau de vulnerabilidade exagerado, para esse Liverpool, mas estamos no começo da temporada e a questão que a gente imagina é um Liverpool crescente, é um Liverpool se acertando, é um Liverpool conseguindo suavizar a fricção desses encaixes para ser um time mais regular, um time mais consistente, um time mais confiável e que, eventualmente, no futuro próximo, no melhor dos planos da perspectiva do Liverpool, ele consiga evitar com que dependa dessas histórias que são maravilhosas para a transmissão, maravilhosas para a análise pós-jogo, maravilhosas para, enfim, manchetes e tudo mais, mas que evidenciam também alguns problemas, né? Evidenciam de fato alguns problemas. Porém, como eu ia dizendo, eu gostei muito do jogo do Liverpool hoje. Hoje o Liverpool teve momentos em que você vê ali o produto inicial, o esboço de algo, de um diamante, cara. Certas jogadas, no primeiro tempo, como a estreia do Alexander Isak, você via ali que algo está sendo cozinhado, tá? O prato principal que o Liverpool vai nos oferecer mais adiante na temporada, provavelmente, se tudo der certo, mais uma vez da perspectiva do Liverpool, ele já está no forno, ele está pegando um pouco de calor, está pegando um pouco de entrosamento, os cliques estão aparecendo, né, como pequenas faíscas que podem criar um grande incêndio positivo para esse Liverpool. No segundo tempo, depois das mexidas do Slot, com a entrada do Ekitike, com o deslocamento do Wirtz para a ponta esquerda, houve 2 ou 3 jogadas que foram maravilhosas, mais de contra-ataque do que de ataque, porque naquele momento o Atlético já estava muito postado para tentar o segundo gol no campo ofensivo e no campo defensivo do Liverpool. E você via, cara,
as jogadas Szoboszlai, Wirtz, Ekitike e Salah quase terminando em golaços coletivos. Foram 2 ou 3 vezes que por um triz o Liverpool não conseguiu esse gol absolutamente maravilhoso que, imagino eu, selaria a vitória, um 3-1 ali, mas nunca se sabe, talvez viraria 3-3 para depois virar 4-3, enfim. Então, eu gostei hoje muito mais do Wirtz, eu acho que ele fez a melhor partida desde que ele chegou no Liverpool. O Isaac acho que deu uma facilitada no jogo do Liverpool. O Isaac foi bem, considerando os contextos, um jogador que mal fez pré-temporada coletiva, estava se preparando individualmente enquanto fazia a greve para forçar a transferência para o Liverpool. Tinha jogado apenas 20 minutos, hoje ele quase triplicou em uma só partida, em uma só noite, o que ele tinha tido em campo até aqui em toda a temporada. Isso foi na semana passada, na derrota da seleção da Suécia contra Kosovo por 2-0, em que ele entra no segundo tempo e joga 20 minutos, a primeira vez do Isaac em campo nessa temporada. Então, considerando os contextos, teve uma finalização dele, a primeira, mais para o fim do primeiro tempo, em que ele faz uma boa jogada costurando pela esquerda. Isso não é novidade, quem acompanha o Isaac no Newcastle sabe que ele gosta muito de puxar um pouco para a esquerda para depois conduzir a jogada em direção ao centro, e aí ele invertia bem com o Gakpo. Já falei do Wirtz, já falei do Isaac, gostei muito do Salah. O Salah, ele hoje foi muito bem, foi aquele Salah pela primeira vez na temporada. Ele já tinha números, já tinha sido decisivo, mas ele não tinha entregado uma atuação do nível que a gente sabe que o Salah pode ter, longe disso, e hoje foi muito mais próximo. Ele começa com uma assistência logo nos primeiros segundos de jogo, para um gol sem querer do Robertson, e depois ele faz um gol com a assinatura de Mohamed Salah, com uma assistência do Gravenberch, e já falo dele. Aliás, um bonito gol com cara de Salah para colocá-lo como o 12º maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com 48 gols, ao lado de Ibrahimovic e Shevchenko. Ele está a 1 agora do Haaland, que entra em campo muito provavelmente nessa quinta-feira do Manchester City contra o Napoli, e está a 2 do Thierry Henry. Ele entrando em campo hoje, o Salah, ele fez a partida de número 74 com a camisa do Liverpool nessa competição, se isolando como segundo jogador com mais jogos com essa camisa nessa Copa, ultrapassando ninguém mais, ninguém menos do que Steven Gerrard. E quem é o líder desse ranking particular do Liverpool é o Jamie Carragher, com 80 jogos. Então o Salah, muito provavelmente, se o Liverpool ajudar, e se ele ajudar o Liverpool, ele vai ultrapassar o Carragher ainda nessa temporada. E o Gravenberch, cara, assim, uma maestria. Eu já falei várias vezes aqui, quem acompanha os vídeos sabe que o Gravenberch, ele é um jogador que ele floresceu de maneira maravilhosa desde a chegada do Slot. É outro jogador em comparação ao que estava aqui sob o comando do Klopp. É verdade que era uma temporada inaugural dele na Premier League, a primeira dele, portanto, uma temporada de adaptação, mas o Slot soube usar melhor o Gravenberch do que o Klopp. Inclusive eu conversei com o Gravenberch, uma entrevista que certamente já está nas redes sociais da TNT Sport, e ele fala que o Slot deu muita liberdade para ele flutuar em campo, pegar a bola na zaga, chegar um pouco mais à frente. Ele dá assistência para o gol do Salah, jogando muita bola. O Gravenberch, certamente um dos melhores da posição desde o início da temporada passada. Gostei do Frimpong também ali pelo lado direito, caiu muito com a entrada do Bradley também, porque o Bradley entrou muito mal. Szoboszlai voltando para o meio campo, jogando muito bem também hoje. Quem destoou um pouco foi o Gakpo. Eu estou longe de massacrar de críticas o Gakpo, acho que ele foi fundamental para o título da Premier League na temporada passada, e eu repito, fundamental, mas nesse começo de temporada ele está um pouquinho aquém, os últimos 2 jogos foram um pouco abaixo do Gakpo, e eu acho que o Liverpool melhorou por ali quando o Wirtz foi deslocado. Aliás, é uma possibilidade agora com a chegada do Isaac, o Wirtz para a esquerda, o Isaac no centro de ataque e o Gakpo como 10, ou Szoboszlai, McAllister e Gravenberch no meio campo ao mesmo tempo, Enfim, muitas opções. Cara, esse elenco do Liverpool é brincadeira. Esse Liverpool, portanto, cara, você olha para a escalação hoje, vamos lá para refrescar sua memória se você não lembra e para te dizer se você não sabe. Alisson no gol, Frimpong na direita, Robertson na esquerda, Konaté e Van Dijk na zaga, Gravenberch, Szoboszlai, Salah,
Gakpo, Wirtz como 10 e Isaac como centroavante. E aí entraram no segundo tempo o McAllister, o Ekitike, o Kerkez, o Enigo Morra e o Bradley, que entrou mal, mas é bom jogador. E não entraram o Endo, o Curtis Jones, que está machucado, ainda tem o Joe Gomes, enfim. O Mamardashvili, se der problema com o Alisson. Mamardashvili, né? Melhor dizendo, sempre me confundo. Cara, é um elenco muito, muito bom e é um time titular potencialmente explosivo, né? Assim, esse prato principal que está no forno, ele pode ser o melhor prato entregue pelo futebol europeu nessa temporada. Há outros grandes projetos e outros grandes times que serão muito chamativos e relevantes nesse buffet da Liga dos Campeões. E eu estou falando de Barcelona, eu estou falando de Arsenal, eu estou falando de Bayern de Munique, potencialmente do Real Madrid, potencialmente do Manchester City, enfim. A gente tem que esperar para ver, mas o Liverpool certamente é um dos principais. Falta entregar uma atuação mais consistente, falta entregar uma atuação menos exigente à musculatura cardíaca do próprio torcedor, mas hoje eu vi aqui o que eu não tinha visto em outros jogos: as faíscas de um super Liverpool. As faíscas de um Liverpool, cara, que vai atacar com Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Salah, Isaac, aí, sei lá, Wirtz, Ekitike, não todos ao mesmo tempo, né? Mas enfim, é impressionante, assim. É impressionante a fartura ofensiva que o Arne Slot tem à disposição. E é um time que, quando conseguir diminuir as fricções desse entrosamento e desses encaixes, o que não é algo garantido, né? Mas se vier a acontecer, eu acho mais provável que aconteça do que não aconteça, pode ser sim o melhor time do futebol europeu e briga sim por todos os 4 troféus nessa temporada: Copa da Liga, FA Cup, Premier League e certamente a Liga dos Campeões. Está muito no começo, né? Muita água para passar debaixo dessa ponte, mas eu estou muito esperançoso com esse Liverpool. Foi bonito ver a estreia do Alexander Isak por aqui, enfim, esse Liverpool que junta o velho, o novo e o novíssimo. No caso do Enigo Morra, 17 anos, se marcasse hoje se tornaria o mais jovem a marcar na história da Champions, não marcou. Enfim, e cara, foi uma partida boa do Atlético também, tá? Considerando os 5 desfalques que seriam titulares, especialmente Julian Álvares, que aliás pela primeira vez na carreira perde um jogo por lesão, que é um dado impressionante. Thiago Almada, Johnny Cardoso, Baena e o Jiménez, seria um time muito mais encorpado e conseguiu, depois da pane nos minutos iniciais de tomar 2-0, fazer partidas em que, por alguns momentos, por mais que o Atlético tenha conseguido 2 gols com poucas finalizações no gol do Alisson, ele teve momentos e ondas interessantes no jogo de um poder de reação que pode servir como plataforma para esse time melhorar nesse começo muito ruim de temporada, né? Só tem uma vitória até aqui, que foi no fim de semana contra o Villarreal. São 2 derrotas, 2 empates, é um começo muito ruim, o pior em muito tempo em La Liga, né? E o Marcos Llorente, ele tem algo no ar, na água de Anfield, que faz com que ele vire um negócio espetacular, né? Assim como em 2020 ele faz 2 gols aqui e quase consegue calar esse estádio como ele fez em 2020 na eliminação do Liverpool dentro de casa para aquele Atlético de Madrid. Eu estava aqui na prorrogação das oitavas de final daquela Liga dos Campeões. No fim do jogo, Simeone discutiu com o torcedor e, pelo que eu vi aqui, a entrevista ainda está rolando, ele falou na entrevista coletiva que deveriam punir insultos de maneira muito grave, de maneira muito intensa, porque, segundo ele, os insultos foram muito pesados que ele ouviu de um torcedor. Eu não gosto de proteger o torcedor, eu não acho que seja algo risível, assim, o torcedor fazer isso, mas no fim das contas, bicho, se não tem um crime proferido ali pelo torcedor, o torcedor é o torcedor e o treinador tem que, e o profissional de futebol, ele tem que manter a compostura, e o Simeone não manteve a compostura. Repito, não sei o que foi dito. Talvez tenha sido algo muito feio. E aí pode ser mais compreensível a reação do Simeone, mas ele foi expulso no fim do jogo. Mais um destempero do Simeone, né? Mas ele conseguiu hoje armar um Atlético de Madrid que quase conseguiu
o que veio aqui para arrumar mesmo com 5 desfalques. Então, vamos ver para onde vai esse Atlético de Madrid com a recuperação de tantos jogadores, ora fundamentais ou futuramente fundamentais, porque são muitos reforços dentro desses desfalques também, tá? É isso, gente. A Liga dos Campeões está de volta, eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso de mais uma vez estar aqui, minha 10ª temporada, minha 10ª Champions, e começar com esse estádio é um negócio fantástico. Depois vai ter análise nessa quinta-feira, lá de Manchester, do Etihad Stadium, para esse grande confronto de City e Napoli com o retorno de Kevin De Bruyne. E vamos ver o que acontece por lá. Hoje aqui foi divertido.